Nós teremos agora um momento de oração de adoração ao nosso Deus, e nós convidamos a igreja que nesse momento coloque a sua vida perante Deus, a sua dependência perante Ele, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, provém dEle. Então façamos essa oração de adoração. Eu mesmo estarei quebrando o silêncio após alguns instantes. Coloque a sua vida perante Ele em espírito de adoração e gratidão. Pai Santo, nós, na Tua presença, ó Deus, nós nos colocamos para Te adorar, ó Deus, Te louvar. Ó Deus, não simplesmente porque nós temos nos reunido na Tua casa, não simplesmente porque nós temos aberto a Tua palavra, ó Deus, nós Te louvamos e Te adoramos porque o Senhor é o Deus que desde o princípio é um Deus atuante, é um Deus ativo, é o Deus das nossas vidas, é o único Deus, ó Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor é dono de tudo, o Senhor, ó Deus, controla as nossas vidas com a Tua mão cuidadora. Ó Deus, e nós Te louvamos porque o Senhor é digno de louvor. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença, em espírito de gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Colocamos as nossas vidas em dependência de Ti, ó Deus, e que a cada dia mais e mais nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, ó Deus, com o Teu bom e precioso querer, ó Pai. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu chamado, cumprir o ID que o Senhor tem nos dado e levar a Tua palavra a vários e vários povos, para que todos Te adorem, ó Pai. Ó Deus, fique conosco, fale aos nossos corações e gere, ó Deus, dentro de nós transformação na Tua presença, pois nós queremos Te louvar e glorificar o Teu nome a cada momento de nossas vidas. Fique conosco, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, assim como o louvor e a adoração e a pregação fazem parte do culto que prestamos a Deus, o momento dos dízimos também fazem parte desse momento de culto. Deus, o pastor Zé João falou de manhã que Ele não precisa de mim e nem de você para que a obra dele se realize. Da mesma forma que Deus também não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Mas é uma oportunidade que Deus nos dá de devolvermos um pouco daquilo que Deus tem nos dado para que a sua obra tenha sequência. E para que, quando eu não contribuo com o meu dízimo, com a minha oferta, com certeza, Deus vai providenciar alguém que vai contribuir para que a obra dele tenha sequência. Mas nós não podemos esquecer que em Mateus 25, na parábola dos talentos, Deus diz assim: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? E para aquele que contribui, ele diz: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Esse então é o momento em que, se você veio preparado, você pode cultuar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. E nessa noite em especial, não sei se os irmãos viram, mas nós temos um envelope branco aí no banco. É um envelope em que você pode contribuir com a Secretaria de Missões para o sustento dos missionários que a Secretaria tem assumido. Hoje a Secretaria ela tem auxiliado efetivamente e mensalmente, pontualmente, 6 missionários. E a Secretaria ela não tem receita. São os irmãos
Somos nós, igreja, que sustentamos isso. Isso faz de nós uma igreja missionária. Aquela que envia, mas também que doa, que ora, que sustenta os missionários que estão no campo. Então hoje, nessa noite, você, além do seu dízimo e da sua oferta, se você veio preparado, você também tem a oportunidade de contribuir com a Secretaria de Missões para o sustento desses missionários. Enquanto nós entoamos o hino 282 do nosso inário, é o hino chamado A Grande Comissão, se você veio então preparado para o seu dízimo, para a sua oferta, você pode depositar no gasofilácio à frente. Então, aqueles que puderem, ao som dos instrumentos, nós vamos entoar com muita alegria o hino 282 do nosso inário, A Grande Comissão. Nós teremos uma palavra de oração. Eu quero convidar nosso irmão Diácono Alexandre para que nos conduza a Deus em agradecimento a esses dízimos e as ofertas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor deseja que sejamos o reflexo da sua imagem, que sejamos quem o Senhor deseja. Obrigado por aquilo que nós temos, porque tanto aquilo que nós somos, quanto aquilo que nós temos, vem de Ti. E nós, nesse momento, colocamos não só os nossos recursos, mas o nosso coração aqui diante do Senhor. E rogamos que a Tua vontade seja realizada nas nossas vidas e através das nossas vidas. E que nós possamos participar desse ide
não só contribuindo, mas também revelando a tua imagem, revelando a tua presença por onde quer que o Senhor nos enviar. E, ó Pai, que esses recursos sejam bem administrados, que esses recursos sejam a revelação de que nós entendemos realmente os teus desejos e que nós sejamos achados justos quando de nós for pedido conta da forma com que nós temos assim abençoado tantos quantos o Senhor nos entregou para cuidar. Abençoa o teu povo, prospera a nossa sorte, Pai, alarga as fronteiras, abençoa com emprego, traz refrigério no momento de luta, porque o Senhor é aquele que governa as nossas vidas e nós dependemos do Senhor. E assim oramos confiados na tua provisão, em nome do teu Filho, o Messias, o nosso Salvador. Nós oramos. Amém, Pai. Nós podemos assentar. Meus irmãos, o Senhor é Deus Salvador do seu povo, mas nós não podemos perder de vista também o fato de que Ele é o pastor amado que cuida das nossas vidas. O Senhor Jesus se apresentou como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e mostrou no seu ministério o cuidado em todas as áreas da vida de seu povo. E o salmista, no Salmo 23, disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, nestes momentos de culto, nós temos a oportunidade de falar com o Senhor em oração, colocando diante dele as nossas vidas. Se o seu coração está ansioso, entristecido, sofrido, é a oportunidade de achar no bom pastor os cuidados que você precisa, que nós precisamos. Momento de orarmos pelos nossos irmãos que labutam com problemas de saúde, pelas famílias. Essa semana me ligou bastante preocupado o nosso irmão, o senhor Antônio Arantes. Dona Rita precisa fazer uma cirurgia, estão com dificuldades na aprovação, no encaminhamento do plano de saúde. Ele pediu que a igreja lembrasse de orar por ele, pela saúde da sua esposa. Pelos demais irmãos pelos quais nós já temos orado, vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o Senhor. Como é bom, Senhor, chamá-lo de Pai. Como é bom, Senhor, saber que és o pastor que cuida das nossas vidas. Oramos, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos nesta noite. Conceda-lhes a graça do consolo espiritual, a graça do restabelecimento na saúde, a graça da direção do Senhor na família, a graça de poder olhar o futuro com esperança, caminharem em fé, enfrentarem as adversidades na certeza de que são pastoreados pelo Senhor. Abençoe, Pai, a nossa irmã Dona Rita no seu tratamento de saúde, que o Senhor encaminhe todo o tratamento da tua serva. Nesta noite, Senhor, de adoração, nós pedimos que o Senhor prepare os nossos corações. Tira, Senhor, de nós todo endurecimento, toda indisposição, todo espírito de dúvida ou incredulidade, para que perdure a ação graciosa do Espírito Santo, comunicando a nós a tua palavra, e que esta palavra que é viva, que é eficaz, cumpra em nós o propósito santo do Senhor. Alimenta-nos nesta noite, Pai, e que o teu povo seja fortalecido espiritualmente nesta noite.
nós oramos e suplicamos em nome e por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Nossos irmãos Guilherme e Flavinha. Tudo criou, o Deus eterno tu és. A tudo decretas, quem te deterá, teu querer prevalecerá. Sim, tudo fazes para Cristo mostrar o amado do céu e Rei. Amados nele nós somos por ti, quem não te louvará? Quem não te louvará? Tu és o grande eu sou, Deus e Senhor, terra e céu te louvarão. Ó Deus, és o poder, tu és a luz, és o princípio e o fim.
Boa noite, igreja. A gente começou hoje essa nossa culto em celebração ao nosso Deus, lendo o Salmo 98, que nos fala para cantarmos um cântico novo, que nos lembra que o Senhor tem feito maravilhas e que Ele fez notória a sua salvação. E com essas verdades, na mente, eu gostaria de convidar a todos que podem a se colocarem de pé, para que juntos nós possamos celebrar com júbilo esse Deus maravilhoso, porque só Ele merece ser louvado desde os confins da terra. Se você pode, se coloque de pé. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meu clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Resgatado fui, pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao teu querer. Cristo, tens o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja de Deus o meu coração, eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão é de consumar, em ti ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Eu jamais ficarei. Mesmo a mim, que tão falho sou, das tua paz, vida
pode continuar e o teu nome proclamar. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, hoje um povo a proclamar quem breve vez, em breve vez. Eu viverei pra ti, Senhor. 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 Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, hoje um povo a proclamar que breve vez, que breve vez. A igreja pode se sentar. Convido as crianças até 8 anos, os dirigentes do culto infantil à frente. Após a oração, descerão para a sala. Todas as crianças até 8 anos, dirigentes. Pedir a Mariana para fazer a oração, pedindo a bênção de Deus na palavra que será pregada às crianças. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, pela liberdade que nós temos de estar aqui em Teu nome, Senhor. Senhor, eu queria te pedir agora a bênção para essas crianças, Senhor, que os dirigentes do culto infantil agora, Senhor, sejam fiéis à Tua palavra e que passe aquilo que o Senhor quiser para essas crianças, para que elas cresçam sobre a Sua proteção e seu ensinamento, Senhor. Perdoe nossos pecados e abençoe o preletor da noite, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Desde a última sexta-feira, sexta, sábado e agora no domingo, estamos com a nossa conferência missionária. Momentos desafiadores para refletirmos na glória do Evangelho, na glória de Deus que se mostra por meio do Evangelho e os desafios de levarmos a palavra de Deus. Vendo José João, que tem servido acompanhando, pastoreando e sendo o suporte dos missionários nos diversos campos.
nos tem trazido a palavra nestes dias. Passamos então ao nosso irmão a palavra, que Deus, em sua graça, use nessa noite. Eu quero saudar mais uma vez todos os irmãos em Cristo Jesus nessa noite, rogando a Deus de fato a graça, a alegria do Senhor, a sua paz sobre os nossos corações, e convidando todos para sonharem com uma igreja que seja uma grande sementeira para tantas nações. Queria convidar vocês para orar e sonhar com uma igreja tão forte, uma igreja que possa ver no seu presente e no seu futuro milhares de pessoas salvas. Que bênção é quando a igreja pode visualizar tantas nações salvas por meio dela, por meio da sua obra. Que bênção, irmãos, é a gente participar desta obra. Eu louvo a Deus pelo privilégio de participar mais uma vez aqui dessa conferência e poder especialmente pregar a palavra de Deus. Irmãos, Deus nos muda com a sua palavra. Os irmãos devem orar a Deus dizendo: Senhor, me ajuda a entender tua palavra, me ajude, Senhor, a compreender. Eu quero ouvir tua palavra, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Irmãos, Deus pode falar profundamente ao nosso coração quando a sua palavra é pregada. Eu disse hoje que Deus não tem mais nada a revelar, mas Deus pega tudo que Ele revelou e, mediante a pregação, Deus comunica essa sua revelação ao nosso coração. Deus fala conosco por meio da palavra pregada. Que bênção é pregar a palavra do nosso Deus. Amém? Eu queria lhes convidar nessa noite para que abram comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Essa é uma passagem que tem falado muito ao meu coração. Eu sei que tem falado para muitos corações também. Mateus capítulo 16, uma importante passagem onde fala de Jesus treinando os discípulos para a sua obra. Lá bem próximo a Cesareia de Filipe. Eu estive em Cesareia de Filipe, Sueli e eu fomos lá. E ali nasce, nos escombros daquela cidade, o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce debaixo de uma pedra. Talvez assim a metade aqui da igreja é o nascedor do Jordão, ali em Cesareia de Filipe. E eu fiquei com vontade de ter levado um saco, porque tinha tanto figo, tantas figueiras ali, de vontade de levar assim uma sacada de figo para nossa casa, porque era muito bonito ver assim, quanta vida por meio das figueiras ali em Cesareia de Filipe. E é bem próximo ali, Jesus estava com seus discípulos para um treinamento missionário. E essa passagem reflete exatamente o que Jesus estava fazendo. Abra comigo e acompanhe a leitura a partir do verso 13 do capítulo 16. Diz assim Mateus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra farei o quê? Edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus,
E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém, irmãos? Amém por esta palavra gloriosa do nosso Deus. Ao ler essa passagem, me lembrei de relacioná-la a um período que até estamos vivendo. Nossa igreja presbiteriana, ela completou agora 160 anos. Que bênção! Que bênção a gente ter uma igreja plantada aqui. Ela veio para o Brasil por via dos americanos. Até hoje, a América do Norte é a que mais envia missionários para o mundo. Os Estados Unidos são a nação que mais envia missionários para o mundo. Em segundo lugar está a Coreia do Sul. E assim temos outros países também que enviam vários missionários. Mas na verdade a nossa igreja não começou nos Estados Unidos. A nossa igreja começou, na verdade, foi historicamente na Escócia. Ela veio exatamente do tronco da Reforma. A igreja presbiteriana não é divisão de igreja nenhuma. Ela vem do tronco da Reforma. E muito interessante a gente valorizar o que de fato é uma igreja reformada, porque nós somos do tronco da Reforma. E a igreja historicamente começou na Escócia. E eu estive na Escócia algum tempo passado. E enquanto eu viajava para a Escócia, eu queria compreender um pouco da sua história. E fui lendo um livro que chama Presbyterians, Our History and Our Belief. Presbiterianos, Nossa Fé, ou Nossa História e Nossa Fé. E aquele livro me deu uma visão muito grande, e estando lá, eu pude ver realmente o que aquele livro dizia sobre aquele país, aqui onde nasceu a nossa igreja presbiteriana. Irmãos, a Escócia foi um país celta no passado. E um homem que marcou a Escócia foi John Knox. Há uma estátua ao lado da Universidade New College, onde eu pesquisei. Aquela estátua talvez tenha uns 50 metros de altura, para marcar a presença do grande presbiteriano John Knox. John Knox, ele andava pela Escócia e a sua oração era praticamente única. Ele gritava com desespero: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia. E passava horas e horas gritando a Deus: Senhor, dá-me a Escócia. E nasceu uma igreja poderosa na Escócia. E essa igreja foi treinada, e até hoje, apesar da igreja estar mais ou menos CTI, porque o secularismo entrou na Escócia, mas é interessante que toda igreja na Escócia é missionária, ainda que seja liberal. Muitas são liberais, hoje nem mais chama igreja presbiteriana, chama da Church of Scotland, a igreja da Escócia. Mas tem muitas igrejas ainda fiéis às Escrituras. Mas eu, estando na Escócia, não podia me esquecer de que antes de John Knox esteve lá um homem chamado Patrick Hamilton, do período celta. Patrick Hamilton foi um jovem escocês cheio de sonhos de ver a sua nação transformada. Patrick Hamilton esteve com Martinho Lutero. Era um jovem, muito jovem ainda, e ele teve alguns dias com Martinho Lutero, e o sonho dele é voltar depois como um pregador para seu país, para ver aquele país católico, perseguidor do evangelho, um país muito violento. Ele diz: eu queria meu país entregue ao Senhor Jesus Cristo. E aquele homem começou a pregar na Escócia, Patrick Hamilton, e ele pregou, na verdade, 23 dias. O que é de fato uma pregação num período de 23 dias? E quando ele começou a pregar em Santo André, o bispo Benton lhe convidou para que ele pregasse dentro da igreja católica em Santo André. Na verdade, o bispo queria usar aqui como um laço para prendê-lo e matá-lo. E esse homem começou a pregar, e pregou apenas 23 dias. E ele começou a pregar dentro do templo católico de Santo André. E depois de 23 dias, o bispo Benton prendeu Patrick Hamilton. Esse homem era um grande homem de oração, um grande pregador, um jovem tão poderoso. E foi amarrado pelo bispo Benton, e o bispo Benton convocou toda a Escócia para participar da queima viva de Patrick Hamilton. E a Escócia toda praticamente veio para Santo André para presenciar a queima, a extinção daquela tentativa protestante na Escócia. E quando amarraram Patrick Hamilton, o bispo mandou chegar piche no seu corpo para queimá-lo vivo. E aquela multidão, na verdade alguns
ali não concordavam muito com a postura do bispo. Será que vale a pena? Será que é preciso fazer isto? E alguns começaram a questionar a atitude do bispo, mas estavam lá, até por uma certa imposição, para participar da queima de Patrick Hamilton. Mas antes de chegar fogo no seu corpo, o bispo Benton deu a oportunidade de ter uma palavra. Quem sabe seria o momento do seu arrependimento, da sua retratação. Naquele momento, Patrick Hamilton levantou a voz e fez um discurso, uma pregação tão poderosa que abalou a multidão em Santo André. E quando, diz a história, e isso confirmado da Escócia, quando o bispo mandou chegar fogo no corpo dele, aquela carne fedida, corpo vivo queimando, a fumaça, ao invés de subir, a fumaça se estendeu na multidão. E o livro diz, na verdade, e lá testemunhado na Escócia, de onde aquela fumaça, por onde ela se estendeu. Enquanto seu corpo queimava, houve um grande derramado do Espírito de Deus sobre aquela multidão em Santo André. E começou a grande mudança do país da Escócia. E tornou-se um país 100% presbiteriano. Toda a Escócia convertida ao Evangelho e uma grande igreja presbiteriana. Meus irmãos, que bênção é ver o que Deus faz por meio de vidas, de pessoas. E Jesus aqui nesse texto do verso 18, vocês podem ver, Jesus faz uma declaração muito importante. Eu, sobre esta pedra, essa confissão poderosa de que Cristo, na verdade, Ele é o Filho do Deus vivo. Sobre esse Cristo, essa confissão poderosa, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. É assim que o Senhor edifica a sua igreja. A igreja de Cristo é edificada, às vezes, com muitas dores. Quantos martírios aconteceram e acontecem no mundo para que o Senhor edifique a sua igreja. E é interessante que este verbo, eu edificarei, está em forma progressiva aqui no Novo Testamento. Significa, eu edificarei sem cessar. Eu edificarei, é tipo assim, eu vou inaugurar e vou dar sequência à edificação. E vou edificar, consequentemente, eu vou edificar sem cessar a minha igreja. Na verdade, o Senhor não terminou de edificar a sua igreja em todas as nações. Mas o que Jesus mostra é que Ele está edificando a sua igreja. Eu edificarei continuamente a minha igreja. Essa é a declaração. E essa passagem, meus irmãos, é muito importante, porque Jesus criou aqui a palavra igreja. A palavra igreja vem exatamente de um verbo, significa o verbo chamar. A igreja aqui são chamados para esta obra. Uma igreja bíblica é uma igreja chamada. É a igreja, na verdade, que já nasce com a convicção missionária. Eu edificarei um povo missionário. Eu edificarei uma igreja que avança. E assim eu vou edificando paulatinamente a minha igreja, até que Cristo se torne conhecido em todas as nações. Essa passagem é importante, irmãos, porque Jesus está treinando os discípulos a caminho de Cesareia de Filipe. Ele está ensinando os discípulos como, de fato, eles vão ser missionários, como é que eles vão de fato plantar essa igreja, para inaugurá-la e também dar sequência e edificá-la sem cessar. E o que nós vemos, meus irmãos, é que todos os autores bíblicos copiaram o Novo Testamento. Cristo criou esse termo e praticamente usou uma vez só essa palavra. Aqui no capítulo 18 tem uma pequena referência, sem nenhum acréscimo de conceito. Mas os escritores bíblicos usaram 110 vezes a palavra igreja, a partir desse termo criado por Jesus. Então, em todos os livros do Novo Testamento, nós temos a palavra igreja copiada por esse termo criado por Jesus. E quando nós pensamos nessa passagem, a gente vê, de fato, Jesus caminhando com os discípulos. Os irmãos ficam com a Bíblia aberta, porque é muito importante. E ele vai treinando lá em Lucas capítulo 9, onde está essa passagem paralela registrada. É interessante que aqui, não está aqui nesse texto, mas Jesus vai andando com os discípulos e ele para. E Jesus se retira para orar. Lá em Lucas tem 19 vezes Jesus orando. Alguns até acham que o evangelho de Lucas, em parte, foi escrito para mostrar o quanto Jesus orava. Jesus orou e as suas orações não eram breves. Não eram orações relâmpagos. Jesus deve ter passado horas e horas orando. Orando, quem sabe, para a inauguração dessa igreja. Orando para Deus capacitar, o Espírito Santo capacitar essa equipe para dar a inauguração e a continuidade da sua igreja. E quando Jesus termina de orar, ele volta
E diz aqui o texto que quando ele volta, ele faz uma pergunta muito importante para os discípulos. E a pergunta dele para os discípulos, aqui no verso 13, é esta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa expressão filho do homem aparece 84 vezes no Novo Testamento, só usada por Jesus. Quando alguém usou, é fazendo uma referência ao que Jesus disse. O Filho do Homem é uma expressão que Jesus usou para a sua pessoa como Messias. E a pergunta dele: o que o povão aí fora diz a meu respeito? Vocês que têm contato aí fora, o que esse povo pensa de mim? Qual o conceito que a multidão tem de mim? Lucas fala da multidão, que a multidão tem de mim, o povão aí fora. O que eu significo? O que eu valho para o povão aí fora? Qual a interpretação que esse povo dá de mim, o povão aí fora? E a resposta dos discípulos foi essa aqui no verso 14. Eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, o grande profeta dos dias de Acabe. Quem sabe ele subiu na carruagem de fogo, quem sabe voltou. Outros acham que o Senhor é Jeremias, o grande profeta das nações. Jeremias foi um profeta da corte, enquanto Ezequiel estava no cativeiro. Os dois até trocavam correspondência. Foi um dos homens mais poderosos, foi o profeta Jeremias. Ele é chamado o profeta chorão, porque ele lamentou. O livro de Lamentações é o enterro, o sepulcro, é o dia do grande lamento sobre uma nação que foi cortada do pacto, e essa nação morreu, a nação de Israel. Então o lamento é como se fosse o velório de uma nação que foi desligada do pacto, e Jeremias chora, escreve o livro das Lamentações. Alguns acham que o Senhor é Jeremias, mas outros acham que o Senhor é um dos profetas famosos. E o que nós vemos, irmãos, é que havia uma total confusão no coração do povão. Jesus nunca foi João Batista, Jesus nunca foi Elias, Jesus nunca foi Jeremias e nenhum profeta. Jesus não era nenhum desses homens. Havia uma total confusão no coração da multidão. Mas o que me chama a atenção é que Jesus eu não sei o que passou no coração dele, mas Jesus não discutiu a resposta da multidão, do povão aí fora. Jesus não deu nenhum parecer, Jesus não falou nada daquilo que o povão expressou a respeito do que pensava dele, do conceito que tinha dele. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que está no verso 15. Olha o verso 15, muito interessante. Aqui diz: mas vós, ou vós, porém. Há uma pequena conjunção na língua grega, que a gente tem duas conjunções na língua grega chamada conjunção de contraste. Há um contraste chamado contraste adversativo, que é totalmente o contrário. Você sabe isso, demais aqui, professor aqui, o contraste adversativo aqui, que é 100% contrário. Mas nós temos na língua uma conjunção na língua grega que chama contraste de relevância. É como, por exemplo, vem o piso aqui, aí nós temos um contraste aqui é mais alto do que ali. É um contraste de relevo. Isso no texto significa o quê? Jesus disse: ainda que a multidão diga tudo o que disse a meu respeito, mas não me interessa o que a multidão está dizendo. E diz: o que quer saber? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Eu quero saber o que vocês pensam de mim, não o que a multidão pensa de mim. Eu quero saber para os meus discípulos, para vocês, a minha igreja, vamos dizer assim, representada por esse grupo. Eu quero saber o que vocês, o meu povo, pensam de mim. Eu quero saber o que vocês, meus discípulos, me interpretam. Qual o valor que eu tenho para vocês? Eu quero saber qual o significado que eu tenho para vocês. Eu quero saber o que vocês pensam de mim. Eu quero saber o que eu valho para o meu próprio povo. Meus irmãos, é interessante porque no contexto aqui, Jesus está lidando com um grupo que vai investir na obra missionária. E a gente sabe que missões começam de acordo com o conceito que nós temos em nosso coração a respeito de Jesus. Missões nascem no coração do povo de Deus. Missões nascem de acordo com a visão que nós temos da pessoa de Cristo. E é por isso que ele pergunta: quem dizeis que eu sou? O que vocês pensam de mim? O que eu valho para vocês? Qual o conceito que vocês têm de mim? O que eu significo para a igreja de Uberaba? O que Jesus significar para vocês, é isso que será a igreja. Este que será o investimento da igreja. A igreja investe de acordo com o que Jesus significa para ela. Quem dizeis que eu sou?
O que vocês, irmãos que estão nessa noite, o que vocês pensam de Jesus? O que Jesus de fato significa para o coração de vocês? Essa é a pergunta de Jesus. Quem dizes que eu sou? Isso que me interessa, disse Jesus. Então, irmãos, missões nascem dentro da gente. Missões nascem de acordo com esse conceito que nós temos de Cristo. Eu disse que Jesus, o que Ele significa para mim, o que Ele significa para vocês, este será o investimento de uma igreja. A gente pode talvez avaliar de fato o que Jesus significa para nós. Irmãos, é incrível. A coisa mais difícil da fé cristã, eu diria, a gente ficar perto do Senhor Jesus, ficar perto de Deus. Como é difícil. A gente tem ideias de Deus. A gente conhece algo de Deus na sua palavra, mas como é difícil o povo ter uma vida em comum com o Senhor, até chamada de comunhão. Como é difícil. O que em todas as religiões, as mais pagãs possíveis, há uma coisa comum no mundo inteiro. Toda religião, ela tem uma coisa que é chamada oração. Oração é aquilo que, na verdade, é o grande conector entre a pessoa e o seu Deus que adora. Eu visitei perto do Tibete o maior templo budista do mundo, chama Stupa Budista. E para chegar ali, tinha muitas estátuas de Buda lá no segundo andar. Nós tivemos que alugar uma sala para colocar nosso calçado. Nem podia subir de sapato no templo da Stupa Budista. E a gente subiu, alugamos lá um local, e ali ficamos algum tempo vendo pessoas com o peito no chão, mulheres, homens orando assim a Buda, choravam, oravam horas e horas, clamando para Buda. Várias estátuas, diz que cada estátua representava uma reencarnação de Buda. Horas e horas orando, e ali embaixo, naquele lugar, pátio tão grande, estava cheio de tambores, e quando rodavam os tambores, crianças começavam a orar, jovens, adolescentes começavam a orar, adultos começavam a orar, gente velhinha estava lá, vindo de muitas partes do mundo para orar a Buda. O povo que mais ora no mundo é o povo chamado de budista, os budistas. Buda foi um homem que nasceu no Nepal. Os islâmicos oram 5 vezes por dia. Eu disse ontem que, segundo o Alcorão, de fato os islâmicos eles têm só uma vez no ano Allah respondendo às orações do seu povo. Esse povo ora 5 vezes por dia, no dia que Allah revelou o Alcorão para Maomé. Naquele dia, é o único dia que Allah responderia a oração dos islâmicos, e eles oram 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Tantas religiões oram. Na Índia tem 33 milhões de deuses. Uma coisa que eu vi muito na Índia, naquela idolatria terrível. Então, inclusive estava ali ao lado do rio Ganges, a cidade de Rishikesh, a capital dos Brahmanes, dos sacerdotes. Esse povo que, segundo os hindus, não tem nem mais pecado. Esse povo ora e ora e ora, e no cerimonial pagão o que o povo mais faz é orar. Porque a oração, meus irmãos, é a quintessência da relação de uma pessoa com Deus, com o seu Deus. E como é difícil orar. É muito difícil acreditar, crer que há alguém de fato que ora, que está aqui nessa noite. É muito difícil. É muito mais fácil de cantar, é muito mais fácil a gente vir à igreja, cantar no coral, a gente levar uma oferta, é muito mais fácil do que orar. Na Bíblia, irmãos, orar não é nem interceder, orar não é a gente pedir, orar, irmãos, na verdade, na Bíblia, é o prazer da gente estar na presença do Deus que adora. Orar é para ilustrar como um casal de namorados que se ama, e esse casal vai olhar para o olho do outro, e ali se passar 2 horas, parece que são poucos minutos, devido a essa aproximação, aquele amor. É como um casal casado que se ama, que vai ficar sempre na presença um do outro, o prazer de ficar. Isso é oração na Bíblia. Oração é o prazer que a pessoa tem de estar dentro do seu Deus. Mesmo que não fale muita coisa, mesmo que não fale nada, mas é o prazer de permanecer na presença do seu Deus. A pergunta é: por que nós oramos pouco?
Por que será que nós oramos tão pouco? Por que há tanta dificuldade do povo de Deus orar? Será que não é o conceito que esse povo tem a respeito do seu Deus, a respeito de Jesus? Quem dizes que eu sou? Amados, eu tenho a impressão que a gente pode talvez medir assim o que representa isto. Vocês sabem que é muito raro alguém que não gosta de novela, e eu não gosto, mas tem alguém que gosta do meu lugar. A pessoa passa aí horas e horas, 1h30, dando novela, depois tem os demais programas, e a pessoa gasta horas e horas. Você imagina o tempo que você passa diante do WhatsApp? Horas e horas. Se você medisse o tempo que você passa olhando o WhatsApp e essas mídias, você gastaria horas e horas. A gente faz, por exemplo, pensa em uma novela da Globo, que essas novelas, o que de fato elas querem ensinar, quer nos ensinar, é para que nós sejamos homossexuais como eles. Que nós sejamos espíritas, para que nosso lar seja desgraçado pela divisão. Toda novela tem que ter adultério. Não tem gosto de ver a novela sem adultério, sem traição. É isto que, essa escola que o povo tem. E quantas pessoas que estão na igreja não suportam ficar sem aquele costume todo dia de participar da novela. É um encontro diário, mas não consegue orar 2 minutos, 5 minutos. Sabe por quê? Porque o Jesus que você tem não vale uma novela da Globo. Quem diz isso que eu sou? Essa dificuldade que você tem de orar, sabe por quê? Você nunca conseguiu amar o Senhor Jesus. Você nunca conseguiu ficar na presença do Senhor. Irmãos, o quanto nós amamos a Cristo é o quanto nós viveremos para Ele, nós nos doaremos para Ele. Quando eu fui para a Índia, eu fui pela África do Sul, e a gente tem que atravessar todo Moçambique até entrar no mar e viajar horas e horas para chegar na Índia. E só sobre Moçambique nós voamos cerca de 1h30, saindo porque não está tão longe de Joanesburgo para entrar em Moçambique. E quando eu estava na janela e vi um rio muito bonito. Aquele rio, o avião seguia voando e o rio estava aqui à minha esquerda. E aquele rio belíssimo, um rio largo. E quando chegou perto do mar, esse rio era muito mais largo. E é muito bonito ver aquele rio derramar no mar. Naquele mesmo ano eu fui para Moçambique e passei sobre o rio Zambeze. O rio Zambeze é um dos rios mais importantes da África. Esse rio nasce na Zâmbia. Um país ali na África Austral, ele nasce na Zâmbia e passa por Angola, de Angola passa em Namíbia, de Namíbia passa em Botsuana, e Zimbábue, Moçambique e cai no mar. 5 nações. A gente gastou de avião, esses aviões rápidos, 1h30 só sobre Moçambique. Mas quando estive em Moçambique, na verdade, quando fui para a Escócia, eu visitei o lugar onde nasceu David Livingstone, o grande missionário presbiteriano, que foi para a África e evangelizou toda a África Austral. A África, não só o sul, mas aquela parte mais sul do continente africano. David Livingstone visitou, pregou em todas as nações da África Austral. Era um médico missionário presbiteriano, fruto da igreja de Escócia, plantado por John Knox. E eu fiquei abismado de ouvir lá em Moçambique de que David Livingstone fazia desde a Zâmbia, inclusive na Zâmbia está lá uma estátua de David Livingstone, onde foi sepultado o seu coração e as suas tripas, para revelar o amor que ele tinha pela África. Os africanos deixaram o seu corpo sair para ser sepultado na abadia de Westminster, em Londres, mas o coração dele e as tripas estão sepultadas ali nas cataratas de Vitória, e aquela grande homenagem ali onde nasce o rio Zambeze. E David Livingstone fazia, passando por todas essas nações, de canoa a remo, evangelizando todos os ribeirinhos e todas as nações ali da África Austral, através da navegação por aquele rio. Quanto tempo ele gastou? Fizeram um filme a respeito de David Livingstone posteriormente, logo após a sua morte. O povo de fala inglesa, e esse filme mostrava a doação desse homem pela África. David Livingstone, ele estava orando pela África e ele morreu, ele caiu orando pela África.
Eu, em Belo Horizonte, encontrei o pastor Jerome, que é do Congo, um pastor presbiteriano. Disse: pastor, como é que foi a sua... Reuniu alguns africanos na minha casa, disse: conta a sua história. Pastor Jerome, como é que foi o evangelho? Entrou na sua família? Ele diz: o meu tetravô foi evangelizado por David Livingstone no Congo. E assim o evangelho foi espalhado pela África Austral por David Livingstone. Esse filme é muito interessante. E esse filme logo foi para os Estados Unidos. Um diretor de cinema viu aquele filme e disse: não pode ser verdade. Esse filme, para ser real, é muito difícil. Ele procurou a agência de missões para saber se era ou não verdadeiro aquele filme. E aquele filme, ele perguntou para o diretor da missão, diz: é verdade esse filme? Porque ninguém faria o que esse homem fez, se é verdade, mesmo que fosse para ganhar o mundo inteiro como recompensa. Nenhum homem faria, mesmo que tivesse o mundo inteiro, as nações inteiras como recompensa. Jamais alguém faria, se é verdade esse filme. O diretor da missão disse: é verdade sim. Esse homem não fez para ganhar o mundo inteiro para si como recompensa. Ele fez pelo quanto ele amava o seu Jesus. O quanto ele amava o seu Jesus é o que o levou a doar sua vida pela África. E é por isso que os africanos exigiram o sepultamento do seu coração e das suas tripas, os seus sentimentos na África, para que jamais se apagasse o amor desse homem a Cristo e às nações africanas. Quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, missões nascem neste grande amor. O dia que nós começamos a amar o Senhor Jesus, o dia que nós conseguimos falar continuamente com o Senhor, o dia que nós conseguimos estar sempre na sua presença, ter o prazer, a alegria de conviver com o Senhor, de amá-lo, de nos doar para Ele, assim começa a obra missionária. A obra missionária começa com a doação de um coração cheio de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Cheio de amor. Pedro disse para o Senhor, na sua presença, a tradição cristã diz que Pedro, quando pronunciou essas palavras, ele olhou bem para os olhos do Senhor Jesus, porque Pedro disse para Jesus que ele o amava mais do que os demais. E é verdade, Pedro nunca deixou de amar o Senhor Jesus. E a tradição cristã diz que Pedro olhava para os olhos de Cristo e dizia: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Pedro foi se curvando até colocar a boca no chão e gritava: tu és o Cristo, só tu somente és o Filho de Deus vivo. E Eusébio de Cesareia, historiador do quarto século, diz que Pedro e Paulo foram mortos no mesmo decreto de César, lá por volta do ano 67. Paulo foi decapitado por Nero e a cruz foi criada na Fenícia, na Pérsia, e foi copiada pelos romanos e foi aplicada a pena de morte no Império Romano por meio da crucificação. E Pedro foi crucificado em Roma. Foi uma pena de morte que Nero lhe aplicou. E a história da igreja fala que Pedro disse para os algozes: não me coloque na cruz de cabeça para cima, coloque-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Salvador. Pedro de fato amava profundamente o Senhor e doou a sua vida por Jesus. Meus amados irmãos, é muito importante a gente pensar a respeito do nosso coração. O que Jesus de fato representa para mim? Meus irmãos, sabe por que você vai para a universidade e lá você se esfria, você começa a se afastar da igreja, você começa a ter conceitos diferentes antibíblicos? Sabe por quê? Você nunca conseguiu amar Jesus. Às vezes a igreja ora para você ir para a universidade, mas você nega Jesus logo que chega, porque o seu coração já vive negando continuamente o Senhor. Você nunca amou o seu Jesus. E quando você vai para a faculdade, quando você está no meio desse secularismo terrível, ou na nossa convivência aí com esse mundo aí fora, nosso coração parece esfriar, mas na verdade ele já está frio há muito tempo. É porque nós nunca conseguimos amar Jesus. Quem ama Jesus doa a sua vida para Ele. Quem ama Jesus é tão fácil, como alguns fizeram aqui, enfiar a mão no bolso e dar uma oferta, ofertar para a obra missionária. Vocês não estão dando oferta para a igreja? Vocês estão dando oferta para o Senhor Jesus. Lá em Belo Horizonte, uma igreja, num bairro bem pobre, eu estava lá numa conferência,
E no momento de levantar uma oferta missionária, uma irmã, eu vi que era muito pobrezinha. É como a viúva pobre da Bíblia. Aquela irmã pegou seu envelope, foi lá no gasofilácio, eu fiquei olhando e muito emocionado. Ela, antes de colocar o envelope, ela se ajoelhou diante do gasofilácio e entregou a sua vida em oração. Eu imagino que a sua oferta deve ser muito pequena, mas depois ela colocou no gasofilácio o seu coração para Jesus. O quanto ela amava o seu Jesus. A sua oferta era a doação da sua própria vida. Quando amamos a Cristo, você pode estar na universidade, você já projeta muito mais do que ter um grande emprego, ter sucesso. Diz: como eu vou poder servir ao Senhor nos campos missionários? Como é que eu posso servir ao Senhor? O que eu posso fazer da minha faculdade, da minha profissão, um instrumento para que eu possa proclamar, pregar o nome do Senhor? Eu quero entregar minha vida para a obra. É só terminar a faculdade, a universidade, eu quero ir para o campo missionário para tornar Cristo conhecido entre as nações. Só o coração que ama Jesus que faz isto. Algum tempo passado, houve 7 estudantes da Universidade de Cambridge. Eles fizeram um movimento na Inglaterra e parte do mundo, e esse Charles Studd, o maior jogador de cricket da Inglaterra, esse jovem que é tão famoso, ele juntou umas 6 ao seu lado e começaram a proclamar e convocar a juventude universitária para o missionário para a China, para a Índia e para a África. E eles levantaram 22.500 jovens, saíram da universidade e foram para os campos missionários. O maior movimento de jovens da história do cristianismo, na época de Charles Studd. Jovens que amavam profundamente o Senhor Jesus. Gente famosa, gente universitária, graduada, e agora esse povo vai para os campos missionários para tornar Cristo conhecido, pelo quanto eles amavam o Senhor Jesus. O importante, irmãos, amarmos Jesus. Missões começam em um coração que ama de fato o Senhor Jesus. Por isso que ele pergunta: o que vocês pensam de mim? O que eu represento? Qual é a capacidade que vocês têm de me amar? Quem eu sou para vocês, disse Jesus? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é muito importante. É lá de falar, de convocar nosso coração para um próprio confronto nosso conosco mesmo. O que Jesus representa para mim? Esse conceito que eu vou ter de Cristo é exatamente o investimento de vida que eu farei na pessoa dele. Cristo merece toda obra. Cristo merece que o seu nome seja proclamado a tantas nações. Ele tem direito e ele nos chama para amá-lo e para doar nossas vidas para Ele. Mas essa passagem tem uma segunda coisa importante, irmãos. Veja aqui no verso 18. Acompanhe, por gentileza. Missões nascem do amor que temos para com o Senhor Jesus. Mas missões nascem também de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus, gente cheia do Espírito de Deus, gente poderosa, esse povo que vai proclamar poderosamente o nome de Cristo. Nessa passagem, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E vejo que está aqui no final: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo é uma igreja tão poderosa que ela vai arrebentar os portais da morte. Essa palavra que temos aqui, a palavra inferno, eu sei que ela não é muito fácil compreender essa expressão. A palavra inferno surgiu lá, de fato, dentro de Jerusalém. Os irmãos sabem, creio que muitos sabem, que Jerusalém chamava-se Jebus, era a terra dos jebuseus. Há um vale, aliás eu conheci esse vale, há um vale ali em torno hoje onde está a mesquita de Omar, o antigo templo. Este vale até hoje chama o Vale de Inom. Inom foi, na verdade, um grande adorador do seu Deus pagão, e era tão forte a convicção deste homem chamado Inom para com o seu Deus, um Deus cabeça de um corpo de latão, cabeça de touro, sabe? E esse homem, ele dedicou tanto a sua vida que ele sacrificou os seus próprios filhos para o seu Deus moabita, que veio dos moabitas.
e a sua oferenda dos seus próprios filhos, ali naquele vale, fez com que inspirasse muitos outros, muitos pais, muitos adoradores a oferecer também seus filhos. E centenas e milhares de filhos foram oferecidos, dedicados ali a esse Deus. E quantos filhos morreram naquele Deus incendiado, o Deus de Latão, quando Davi tomou a cidade dos Jebuseus, a cidade de Salém. Salém era um deus localizado de Baal. Baal é um deus internacional. E ele se localizava com alguns nomes. Salém é o nome de Baal, um Baal localizado. E a palavra Jerusalém, Jerusalém, é quando Yahvé domina Salém. É quando Yahvé domina o deus Baal. Esse é o nome de Jerusalém. E quando Davi toma aquela cidade de Jebus, eles detestam a história daquele vale. E aquele vale, de forma desprezível, é o lugar de se colocar lixo. O lixão da cidade. O lixão da cidade é o lugar mais desprezível da cidade. E esse vale passou chamado de Vale de Nom, a palavra Guena. Daí que surgiu a palavra inferno. Inferno na língua grega, claro, vindo do semitismo, do hebraísmo, é exatamente Vale de Nom. E a Bíblia, quando fala do inferno, diz que onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, porque é exatamente onde se queima lixo, tem bicho e tem fogo. E este vale, então, é de onde vem a palavra inferno, Vale de Nom. Mas esta palavra que está aqui, desse verso 18, não é a palavra Guena, é a palavra Hades. O que no final da sua Bíblia você tem aí aqui o Credo Apostólico? O Credo Apostólico é um documento do 2º século. É tipo de um pequeno manual de confissão da Trindade para ensinar os novos crentes a respeito de Deus. E no segundo, na minha Bíblia está bem na penúltima página, a sua deve ter também, o Credo Apostólico. E aqui no segundo parágrafo, diz assim: creio em Jesus Cristo. A palavra credo primeiro o verbo em latim, o verbo creio. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e desceu onde? Ao Hades. Sabe que aqui no rodapé da minha Bíblia está assim, eu sou professor da língua grega, então a gente está acostumado com essa linguagem. Diz assim, palavra usada no grego para indicar o lugar e o estado dos mortos, perfeita tradução. Então a palavra Hades quer dizer o ambiente de morte. Significa o estado de morte. Em segundo lugar, pode se traduzir como sepultura. E de forma terciária como inferno. E aqui o tradutor pegou a forma terciária e não a forma primária, é o ambiente de morte. E o que Jesus disse foi o seguinte: a minha igreja vai ser tão poderosa, a minha igreja que eu vou edificar, a minha igreja que vai ser inaugurada e que vai ser edificada continuamente, essa igreja vai ser tão poderosa que ela será usada, e onde a igreja se fizer presente, ela vai na verdade arrebentar as portas dos ambientes mortais. Ela vai arrebentar uma igreja tão poderosa que ela vai forçar os portais da morte. Onde houver morte, a presença dessa igreja vai transformar esse ambiente em vida. Essa igreja cheia do poder do Espírito de Deus. Uma igreja tão poderosa. Aqui para o lado do Oriente Médio tem, quem assiste os jornais sabe que tem aqui os mísseis que são lançados, os antimísseis para amparar os mísseis para que a bomba não seja estourada. Então, aqui eu gosto de comparar essa igreja criada pelo Senhor Jesus, prometida nesse texto, é uma igreja míssil, a igreja que dispara os seus mísseis lá nos ambientes de morte e arrebenta os portais da morte e implanta a vida de Cristo, a vida do Espírito de Deus naquele ambiente mortal. Esta é a igreja de Cristo, segundo essa palavra. Esta é a igreja que Cristo criou. Esta é a igreja que o Senhor quer edificar continuamente. Uma igreja tão poderosa que vai arrebentar os ambientes de morte para implantar a vida de Cristo. Eu li um livro há algum tempo passado, eu já li umas 3 vezes aquele livro, o livro de Roberto Sumner, editado pela editora Batista Regular. Um excelente livro, chama Evangelização Igreja em Chamas. Um livro muito interessante. E no primeiro capítulo o autor faz uma pequena abordagem dessa passagem. E ele pergunta assim: será que não está
estamos vivendo hoje em dia uma igreja, o contrário dessa passagem? Será que hoje nós estamos vivendo o inverso dessa passagem como igreja? Que parece que quem está arrebentando a igreja é o mundo. Os ambientes de morte é que estão arrebentando a igreja de Cristo. E é verdade, irmãos. Hoje a igreja faz tudo para tentar amparar os mísseis lançados pelas trevas. E quantas vezes esses mísseis se explodem no meio do povo de Deus e arrebentam com a igreja. Como é que uma igreja pode fazer missões com tanto pecado vivido no meio dela muitas vezes? Eu fico pensando, meus irmãos, hoje o secularismo, você está aqui na igreja, você está olhando para mim, vem aqui sempre, mas é provável que o seu coração esteja realmente coberto pelo secularismo. Você está aqui, mas fazendo uma análise, será que e o seu pensamento que vem do secularismo, o relativismo, sabe, a pecaminosidade, você dificilmente consegue trocar a sua ideologia por esta palavra de Deus, porque você tem um coração formado e petrificado pelo secularismo e pelo mundo pecaminoso. Isso tem invadido seu coração. Eu viajo o Brasil, rodo o Brasil para todos os lados. Infelizmente, meus irmãos, eu nunca vi tanto divórcio como em nossos dias. Como é que Deus vai levantar uma igreja poderosa, missionária, com tanto divórcio? Como é que nós podemos ver um povo missionário com tanto pecado moral? Eu diria com tanto adultério, muitas vezes. Adultério não se faz publicamente, se faz nos ocultos. E o Espírito Santo sabe dos nossos adultérios. Como é que Deus vai levantar uma igreja poderosa, mas com tanto pecado no seu interior? Somos enfraquecidos pela força do pecado. Parece que as portas da morte estão arrebentando a igreja. E essa, às vezes, eu gosto de dizer, porque na época da reforma, os jovens fizeram a reforma do século XVI. Nas universidades que a reforma aconteceu, jovens cheios do poder de Deus. E hoje, quantas vezes a universidade, com tanta ideologia, com tanto secularismo, tem convencido o seu coração para se enfraquecer da fé, para abandonar a igreja. Talvez você está aqui, mas com o coração distanciado de Deus. Porque o mundo, a sua força é muito grande e arrebenta a igreja. Como é que nós podemos pensar em uma igreja tão poderosa, tão cheia do Espírito de Deus, tão influente na sociedade, mas um povo que vive tão friamente, um povo que nunca aprendeu nem a orar? Quando os ímpios estão lá buscando os seus deuses nas suas orações, nós estamos vivendo friamente, despreocupados e longe de Deus, porque o nosso coração está frio. Eu queria desafiar os meus irmãos nessa noite a pensarem na importância de sermos um povo que volte às Escrituras, um povo que volte a fazer contato com o Senhor, um povo que gaste longos momentos na presença de Deus e buscar Deus até que sejamos cheios do Espírito de Deus. Aqui uma passagem muito importante, eu vou me finalizar dentro em breve, mas eu queria que vocês olhassem comigo Mateus no capítulo 6, no Sermão da Montanha. Jesus proferiu algumas coisas muito importantes nesse Sermão da Montanha. Aqui Mateus no capítulo 7, Mateus capítulo 7. Como de fato a gente aprende com o Senhor, irmãos. Jesus fez tantos milagres, e Jesus fez tantas mudanças, Jesus curou tantas pessoas, Jesus levantou pessoas mortas. Alguém disse que Jesus nunca assistiu um velório, que chegava lá o defunto levantava. Então Jesus nunca assistiu velório. É tão poderoso. Os discípulos viram tudo isso. Jesus transformando água em vinho, Jesus curando paralíticos, cegos, surdos e tantas pessoas. Mas os discípulos nunca pediram: Senhor, nos ensina a fazer essas coisas. Eles nunca pediram, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Que se eles soubessem orar, todas essas coisas podiam acontecer pelo poder de Deus. A única coisa que eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não pediu para Jesus ensinar nada mais do que orar. E aqui Jesus, no verso 7 do capítulo 7, veja lá.
Jesus disse assim, e tem uma progressão inclusive aqui, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e batei. E diz: pois todo o que pede, o que busca, e a quem bate. Que coisa tremenda. É pedir e vai atrás, vai buscar, e lá você vai bater na porta até que as portas se abram. Lá no versículo 11, vejam aqui, irmãos: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o quê? Tá, um princípio hermenêutico que veio da reforma, que a Bíblia se interpreta. Você interpreta a Bíblia à luz de outra passagem. E há uma interpretação dessa passagem em Lucas capítulo 11. Por gentileza, vejam que a mesma passagem em Lucas capítulo 11, e aqui temos uma importante definição dessa expressão, as boas coisas conquistadas na oração. Depois que pede, busca e bate na porta, o Senhor vem, abre as portas e para nos entregar essas boas coisas. Agora, o que é isso aqui em Lucas? A mesma passagem interpretada aqui no Evangelho de Lucas. No verso 9, 11:9, Jesus disse, parece uma xerox: por isso vos digo, pedi e buscai e batei, pois todo que pede, o que busca, encontra, e a quem bate. Sim, meus irmãos, agora olha aqui no verso 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará. As boas coisas são interpretadas por Lucas como sendo a doação do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia de poder de Deus. O Espírito Santo doado, ele habita em nós. Mas habitar em nós não é nos encher do poder do Espírito. Esse enchimento é mediante uma busca. Vamos atrás, buscar. A gente vai, pede e busca. Isso às vezes é um processo de humilhação. Martinho Lutero dizia que a oração é a coisa mais humilhante da vida. Ou a gente ora, se humilha, ou a gente não ora, para Deus não nos mudar. E aqui é pedir e buscar, e bater na porta até que os céus se abram e o Espírito Santo nos revista com o seu poder. Aqui está uma igreja poderosa, uma igreja que pode fazer missões, um povo de Deus, jovens que fazem missões, adolescentes que fazem missões, adultos que fazem missões, gente de idade poderosa, sendo poderosa na obra de Deus. Eu queria desafiar vocês. O movimento pentecostal começou nos Estados Unidos em 1906 e se estabeleceu em 1960, e logo com a cristologia boa, mas com problemas com respeito ao Espírito Santo, e veio para o Brasil logo a seguir, e com seus problemas na chamada pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E eu creio, meus irmãos, que a nossa igreja, ao invés de multiplicar o seu ensino sobre o Espírito Santo, a igreja praticamente ela resolveu se esconder, e fomos criados numa igreja reformada, graças a Deus, mas que pouco se fala do Espírito Santo. E precisamos voltar a buscar de forma bíblica, não superficial, não emocional, mas de forma bíblica, a gente buscar esse enchimento, a gente voltar para as Escrituras, para um Cristo poderoso, por meio do Espírito Santo poderoso. Ah, meus irmãos, um povo de Deus que tem uma doutrina tão bíblica, só nos falta termos uma vida cheia do Espírito Santo, para que nós sejamos um grande míssil nas mãos do nosso Deus. Deus abençoe os irmãos, lembrando-nos de que uma igreja, missões nascem num coração que ama o Senhor Jesus, e missões nascem numa vida cheia do poder do Espírito Santo, uma vida revestida pelo Espírito Santo. Vamos ser, na verdade, uma bomba nas mãos do Senhor para mudarmos essa sociedade que está ao nosso redor. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Eu queria que você orasse a Deus e Senhor, eu quero dizer para o Senhor, seja honesto, que eu nunca consegui amar o Senhor Jesus. Pode falar para Deus. Mas eu quero amar. Diga para Deus.
Eu não sei o que de fato ainda é amar o Senhor Jesus. Minha vida é vendida ainda a pequenas coisas. Mas eu queria dizer para o Senhor que eu gostaria, que eu quero, que o Senhor me ajude a amá-lo. Você pode dizer para Deus também: Senhor, eu nunca sei o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Eu sei o que é uma vida cheia de pecado, cheia de secularismo, cheia sabe, às vezes de tantas coisas erradas. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor troque tudo isso por uma vida poderosa, para que eu seja uma bênção nas tuas mãos. Você é capaz de orar e confessar para Deus, todos nós, a gente ser bem aberto com o Senhor, de Senhor, eu quero mudar, eu quero que o Senhor me mude. Eu quero ter uma vida que ame profundamente o Senhor Jesus. Mas eu não dou conta, me ajuda, Senhor. E eu nunca experimentei esse poder do Espírito Santo. Eu gostaria que o Senhor me revestisse. Eu vou clamar e buscar e bater na porta, até que o Senhor me encha, para que eu seja um crente poderoso e que possa fazer diferença no mundo. Vamos orar. Senhor Deus amado, queremos confessar a nossa distância do Senhor, o quanto somos pecadores, frios na Tua presença e tão fracos. Senhor, nós confessamos que muitas vezes nós nunca conseguimos experimentar o que de fato é uma vida poderosa, uma vida cheia do Espírito Santo. Pai, tem misericórdia de nós, como igreja que está agora concluindo esse culto, ó Deus, tem misericórdia. Traz um grande avivamento, um grande despertar do Teu povo, segundo as Escrituras. Muda o coração do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o povo de Deus. Amém. Escutai o som das nações clamando. Escutai o choro do clamor dos órfãos. Quem irá por nós? Quem irá proclamar entre os povos que Cristo é Rei? Escutai o som das nações clamando. Escutai o som das nações clamando. Quem irá por nós? Quem irá proclamar entre os
igualmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor que mande ceifeiros para a sua seara. Hoje é a hora. Cristo te chama a sair pelo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Anunciar boas novas, proclamar a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Disponha-se como instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante os gentios. Preguem o Evangelho, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os até o fim dos tempos. O Senhor nos faz luz para os gentios, para que haja salvação até aos confins da terra. Nós estamos encerrando o culto dessa noite. Agradecemos a presença de todos que nos visitam. Agradecemos em especial a presença do reverendo José João, sua esposa Sueli. Foi uma alegria imensa recebê-los nestes dias. E rogamos a Deus sustento, graça na vida dos irmãos para continuarem levando o desafio missionário a tantas pessoas e a tantas igrejas. À porta da igreja estão alguns livros que o reverendo José João trouxe, escritos por ele. Sabemos que há muitos irmãos que gostam de bons livros, creio que toda a igreja gosta de bons livros, e aquele livro a respeito da criação de filhos, das responsabilidades dos pais, especialmente com os filhos homens, uma oportunidade para os pais, mas uma oportunidade também para os jovens que se preparam, que pensam no casamento. E o livro também sobre a vida cheia do Espírito Santo. Então os irmãos que quiserem adquirir poderão fazê-lo depois do culto, do encerramento do culto. Nós chamamos à frente todos os irmãos da Secretaria de Missões. Nós vamos orar com a Secretaria de Missões. Os irmãos que pegaram a bandeira dos países, por gentileza, pode deixar nos bancos aí depois, tá? Meus irmãos, nós vamos encerrar então o culto dessa noite, encerrar a nossa conferência missionária, e queremos agradecer os nossos irmãos da Secretaria de Missões e todos os irmãos que de uma forma ou de outra contribuíram para os trabalhos deste fim de semana. Toda a igreja, né? Toda a igreja participou e nós louvamos a Deus pela vida de todos. Em pé, vamos orar. Reverendo José João
ore e impetre a bênção assim, encerrando o culto dessa noite. Logo após a bênção, o coral cantará. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de cultuarmos Teu nome neste fim de semana. Graças te damos por tantas vidas compradas pelo preço da vida de Cristo. E, Pai, dá-nos a graça de podermos agora buscarmos o galardão do sacrifício dEle, o Teu sacrifício, ó Deus, para que Teu nome nunca deixe de ser honrado e adorado. Levanta um povo poderoso, Pai, para que dentro em breve nações sejam alcançadas por todos nós. Pai, muito obrigado, porque aqui há um grande potencial do Senhor nessa igreja. E nós queremos ver isso transformado, Deus, em doação de vidas para a Tua obra. Abençoa muito a direção missionária da nossa igreja. Derrama Teu Santo Espírito e a alegria de todos em servir ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo que Tu possas levar de volta cada um para suas casas, com o coração jubiloso na Tua presença e com o propósito de começar uma semana diferente, uma semana, Deus, de testemunho do Teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a graça eterna do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai que o enviou até nós, e o poder ilimitado do Espírito Santo que transforma, que aviva, Deus, nossas vidas, estejam convosco nessa noite e para sempre, até que Jesus volte e complete todo este projeto, essa obra, para a total alegria do Senhor e também a alegria do nosso coração, hoje e sempre. Amém. Amém.